Olá, seja você muito bem-vindo à TV Câmara. Na Constituinte de 1823, a liberdade de imprensa foi debatida e contemplada nas discussões constitucionais. A garantia da liberdade de imprensa foi considerada um elemento importante na consolidação dos direitos e das liberdades individuais do Brasil recém-independente. Na verdade, alguns parlamentares viam a liberdade de imprensa como salvaguarda contra o abuso do poder. Além disso, eles reconheceram que a imprensa desempenhava um papel crucial na formação da opinião pública e na fiscalização do governo. Embora a Constituinte de 1823 tenha sido interrompida e sua Constituição não tenha sido promulgada, alguns projetos discutidos naquele período propunham, além da garantia de liberdade de imprensa, a proibição da censura prévia e a proteção da liberdade de expressão dos cidadãos. Um avanço e tanto para a época, sobretudo se nós considerarmos que se passaram 200 anos desde aquela Constituinte e esse mesmíssimo tema está nas pautas das discussões do Congresso Nacional ainda hoje, e não está concluído. Nesse programa de hoje, o terceiro da nossa série especial, convido você a acompanhar uma análise sobre mais esse aspecto peculiar da Constituinte de 1823. Eu sou William França e este é o Ponto de Vista. No programa de hoje, o Ponto de Vista especial recebe dois convidados que vão nos ajudar a compreender melhor esses temas. São eles o jornalista e consultor de comunicação Fábio Portela, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, William, obrigado. Obrigado. E o diplomata e professor, embaixador Paulo Roberto de Almeida, seja muito bem-vindo, embaixador. Muito obrigado, William. Prazer, Fábio. Prazer, embaixador. Muito bem. Antes de começarmos, quero apresentar a todos o nosso outro ilustre convidado presente aqui no estúdio. A coleção completa do jornal O Tamoio, que circulou em 1823 e que tem 35 edições e um suplemento. Nos anos 1940, foi feita uma reimpressão de 100 exemplares dessa coleção em um papel especial e ele é todo numerado de 1 a 100. Todas essas coleções foram rubricadas pelo diretor do acervo. Esta é a coletânea de número 49, que pertence ao acervo de obras raras do Centro de Documentação e Informação da Câmara desde 1967. Daqui a pouco eu conto mais sobre esse jornal e sobre outros documentos que integram o nosso excepcional acervo. Agora vamos começar a nossa rodada de hoje, convidando os senhores a assistir junto comigo a um vídeo que o nosso colega Marcelo Westphalen preparou para dar a contextualização do dia de hoje na programação. Por favor. O Brasil ficou independente em 1822. Logo depois, começaram as negociações para que o país criasse a sua primeira Constituição. 14 províncias fizeram eleições e escolheram cerca de 100 deputados. Só tiveram direito ao voto homens proprietários de terras com pelo menos 150 alqueires de mandioca plantada. Mulheres, homens pobres e os escravos foram proibidos de participar do pleito. O parlamento era composto pela elite econômica e intelectual da época. Em 1823, os deputados eleitos se juntaram no Rio de Janeiro para formar a Assembleia Constituinte. Os estados mais relevantes politicamente eram Minas Gerais, que elegeu 20 deputados, Pernambuco, com 12 parlamentares, a Bahia, 11, e o Rio de Janeiro elegeu 8 representantes. Há 200 anos, o Brasil tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes. E naquela época, não existiam as formas modernas de comunicação. Mesmo assim, a participação popular foi intensa na Constituinte, principalmente via cartas enviadas ao parlamento. Uma das cartas mais famosas, provavelmente foi a do farmacêutico Davi Pamplona Corte Real, que denunciava a invasão de sua botica por militares que o teriam agredido fisicamente depois de acusá-lo de escrever um texto para atacar os portugueses. Foi na Constituinte de 1823 que a liberdade de imprensa começou a ganhar mais força, mas a primeira lei sobre o tema só foi aprovada em 1830.
Ela dizia que todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa sem dependência de censura. O texto foi considerado uma evolução, mas ele também tinha suas limitações. Proibiu publicações que pudessem fomentar rebeliões contra o imperador. Uma curiosidade é que a lei proibia as caricaturas degradantes de autoridades públicas. Muito bem. Começar a nossa conversa agora com o Fábio Portela, jornalista e consultor de comunicação, trabalhou em algum dos maiores grupos editoriais do país, Estado, Folha e Editora Abril. Na revista Veja atuou por cerca de 10 anos, foi editor da Editoria de Brasil. Nela coordenou a edição especial dos 20 anos da Constituição de 1988, quando fez um apanhado histórico dos processos constituintes. Integrou o grupo que implantou a CNN no Brasil e respondeu pela Superintendência de Relações Institucionais do canal. Atualmente trabalha na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP de São Paulo, colaborando com a coordenação dos cursos de comunicação e com o posicionamento de imagem da instituição. Fábio, diante dessa visão aqui dos vídeos e de tudo que você andou estudando, que eu sei que você se preparou bastante para a nossa conversa de hoje, o que a gente pode constatar é que o que hoje a gente chama de liberdade de imprensa, que a gente pensa muito no trabalho dos jornalistas, das emissoras de rádio e TV, naquela época, em 1823, não era bem assim, né? Pois é, William, a situação mudou muito, né? Naquela época, a gente tinha uma situação que o Brasil, até 1808, até a chegada da família real portuguesa por aqui, vivia a proibição de se imprimir. Não era nem a liberdade de publicar uma opinião ou um texto jornalístico. Não se podia imprimir em terras brasileiras. Qualquer coisa. Livros, catálogos, calendários, panegíricos de santos, nada podia ser impresso. Não podia haver a atividade de impressão no Brasil. Era proibido por Portugal. Com a chegada da família real portuguesa, inaugura-se a imprensa oficial, até para que Dom João VI pudesse editar as matérias que controlaram tanto a vida social no Brasil quanto ainda o Reino de Portugal. Essa situação começa a mudar apenas em 1821. A partir desse ano, permite-se que possa se publicar textos no Brasil. E o que acontece? Você já vinha nessa situação histórica que deságua na independência do Brasil. Então, uma intensa discussão política no país, afinal, quais seriam os rumos do Brasil? Ficaria atrelado a Portugal, tentaria ser independência, José Bonifácio trabalhando muito pela independência do país. Nesse momento, permite-se a publicação de textos de toda a natureza, toda a sorte aqui no Brasil. E aí surge a imprensa nacional. Temos o Correio Brasiliense, começou a ser impresso em Londres, né, vinha para cá, mas em 21 começa-se a imprimir jornais, panfletos aqui no Brasil. E o que acontece? Toda a sorte de correntes políticas, cada uma delas começa a criar o seu próprio jornal. Então a imprensa no Brasil ela nasce muito ligada à defesa de teses sobre o próprio funcionamento do Estado. Então, se seríamos mais liberais, mais conservadores, estaríamos atrelados a Portugal. A imprensa nasce nessa efervescência política e isso começa, claro, a incomodar os donos do poder. 1822, temos uma ação do próprio José Bonifácio de fechar toda a imprensa, que era crítica a ele e a Dom Pedro naquela ocasião. Então foi uma ação muito violenta, muitos jornais ou panfletos, né, como a gente quiser chamar naquela época, foram fechados e seus donos, inclusive, foram para o exílio, em muitos casos. E aí, nesse momento, nesse contexto histórico, vem a Constituinte de 1823. E aí não é diferente, cada um defende seu ponto de vista e a melhor forma de influenciar a opinião pública é ter um jornal à sua disposição. Então, nesse contexto que se dá o debate na própria Constituinte, afinal, o Estado deve garantir o direito de se publicar o que se queira e depois quem cometer eventuais abusos ser responsabilizado por isso ou deve haver uma censura prévia? Então, é uma discussão que existe no Brasil desde esse momento. Inclusive, com muitas idas e vindas.
Por exemplo, na questão do anonimato. Era permitido publicar-se textos sem a autoria de quem estava escrevendo. Mas isso é revisto muitas vezes nesse período de 21, 22. Hoje, quando um jornalista, nós jornalistas, quando assinamos uma matéria, é um prestígio para o jornalista ter uma matéria com seu nome, publicada num grande veículo. Naquele momento era o contrário, assinava-se para que aquela pessoa pudesse ser eventualmente responsabilizada se alguma das autoridades se sentisse ofendida por aquilo que foi escrito. Então, nesse contexto, o Brasil vinha de uma liberdade de publicar, não se podia publicar nada, Uma proibição de publicar. a proibição de se publicar, né, até 1821, e quando essa proibição cai, começa a surgir a imprensa nacional nesse ambiente de falta de regras ainda, não estavam estabelecidas, e muita discussão. Afinal, o jornalista, e na verdade naquele momento nem haviam jornalistas, muitos escritores, literatos foram transformados em jornalistas nesse momento histórico. E então essa discussão está presente desde o começo das atividades legislativas no país. Afinal, o legislativo deve garantir a liberdade de expressão e de imprensa totalmente no Brasil ou deve ter alguma forma de controle sobre isso? A gente vai conversar um pouquinho mais, mas agora eu quero ouvir a opinião do nosso outro convidado, Paulo Roberto de Almeida, doutor em Ciências Sociais, mestre em Planejamento Econômico, foi diplomata de carreira até 2021, foi professor no Instituto Rio Branco e na Universidade de Brasília, diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais da Fundação Alexandre Gusmão, publicou diversas obras de relações econômicas internacionais, de política externa do Brasil e da história diplomática. Embaixador, essa Constituinte de 1823, além de ter o papel constituinte, ela também foi legislativa. Ela conseguiu aprovar 6 leis ao longo da vigência dela, dos poucos meses que ela ficou vigente. Uma das leis que chegou a ser aprovada, mas não chegou a ser promulgada, foi a lei que previa a liberdade de imprensa, né? E ela só vai valer lá na frente um pouquinho mais. É aquele texto que a gente viu há pouco, que todos podem se comunicar, desde que respondam pelas suas atividades. Embaixador, diante disso, qual a importância de essa discussão estar na Constituinte e ela veio de onde? O senhor conhece bem a história. Como é que ela foi parar na Constituinte, essa conversa toda? Pois bem, muito obrigado, William. Prazer, Fábio. Temos que ver os fundamentos históricos do debate sobre as liberdades em geral, sobre a liberdade de imprensa, de expressão e a coibição eventual de abusos e difamações, etc. Isso não é um debate exclusivo do Brasil ou mesmo de Portugal nas Cortes de Lisboa, é um debate que estava em geral, digamos, entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos no contexto do século XVIII, que é a era das revoluções de independência, né? Começa, evidentemente, pela Declaração de Emancipação dos Estados Unidos, 1776, mas tem uma expressão mais concreta na Constituição da Filadélfia, 1787. E no intervalo entre a Constituição da Filadélfia, que fundamenta o direito à liberdade de imprensa, e a primeira emenda à Constituição americana, que é de 1792, proibindo qualquer lei que cerceasse a liberdade de imprensa, é a primeira emenda, mas no intervalo nós tivemos a Revolução Francesa. Primeiro, em 1789, quando se dá a Revolução, queda da Bastilha, em julho, já em agosto tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e há um artigo específico sobre a liberdade de imprensa. A todos é facultado publicar as suas ideias, opiniões, sem censura. Mais tarde, já no processo constituinte francês, e os franceses tiveram mais constituições do que o Brasil, não é? Nós tivemos 7 ou 8, dependendo de como se conta, eles tiveram 14 ou 15. Em 1791 e em 1792 é que se regulamenta o direito à liberdade de imprensa com esses dispositivos cerceando, digamos, a difamação, o anonimato, etc. E esse processo é especificamente americano e francês, não é? Que estão na vanguarda das liberdades, mas ela vai se prolongar para a Península Ibérica. Depois da invasão napoleônica da Península Ibérica, você tem guerrilhas, né, contra as tropas francesas, e tem mesmo na ocupação francesa da Espanha, você tem as Cortes de Cádiz. Em 1812, os liberais espanhóis fazem uma Constituição
que vai ser a base da Revolução do Porto e depois da Constituição Portuguesa e mesmo brasileira. Muitas das ideias que estiveram na Constituição de Cádiz de 1812 são levadas à discussão nas Cortes de Lisboa. E no plano da Constituinte brasileira, 1823 foi a primeira Constituinte verdadeiramente, legitimamente brasileira, mas antes nós tínhamos eleitos representantes, mas que não eram representantes brasileiros às Cortes de Lisboa, e sim das diferentes províncias. O Brasil, apesar do status de Reino Unido ao de Portugal e Algarve desde 1815, ele foi de certa forma depreciado, diminuído nas Cortes de Lisboa, não é? Se convocaram não deputados do Brasil, do Reino Unido do Brasil, mas deputados das diferentes províncias, que até então eram as diferentes sesmarias, as diferentes unidades políticas que terminaram depois no Reino Unido, não é? Então, são eleitos esses deputados das províncias, muitos assinam, muitos não, o pessoal do Norte e do Nordeste, muito mais vinculado a Portugal do que os do Sudeste e Sul, acabaram assinando a Constituição Portuguesa de setembro de 1822, que diminuía o status do Brasil para simples colônia, em que as províncias se vinculariam diretamente a Portugal e não mais como o Reino Unido, como queria José Bonifácio, o próprio Dom Pedro, desde o primeiro gabinete na qual esteve o José Bonifácio, né, que foi em janeiro de 1822, não é? Foi o primeiro brasileiro a participar de um gabinete português na regência de Dom Pedro, não é? Primeiro brasileiro ministro, né? Primeiro brasileiro ministro, primeiro chanceler, inclusive, e ministro do Império, né, dos negócios interiores e das relações exteriores. Então, você tem um debate muito importante que se dá nas Cortes de Lisboa, isso está refletido muito nos trabalhos do José Hipólito da Costa, no Correio Brasiliense. Ele acompanha as Cortes de Lisboa justamente no debate sobre a liberdade de imprensa e na tentativa de alguns constituintes portugueses de cercearem a liberdade plena, né, que tinha sido instaurada em 1821, quando se ordena o retorno do Dom João VI. E ele acompanha, faz críticas aos que queriam cercear a liberdade de imprensa, mas justifica que deveria haver uma regulamentação, uma lei, participa muito desses debates. E ele era a favor da continuidade da União Brasil-Portugal, até praticamente meados de 1822, junto com José Bonifácio, que também queria um grande império transnacional luso-brasileiro, com sede no Rio de Janeiro. Isso não pôde ser feito, não é? Só em julho, agosto praticamente, que ele adere à causa da independência, não é? E em agosto de 1822, justamente, José Bonifácio emite ou faz aquela Manifesto das Nações Amigas, que é praticamente o documento fundador da diplomacia brasileira, né? O Brasil, como Reino Unido ou de Portugal, se comunicaria com todas as nações estrangeiras de forma autônoma, né? Foi um documento muito importante. E, ao mesmo tempo, se faz a convocação dos representantes brasileiros aí, das diferentes províncias, à nossa Constituinte. Aliás, tinha sido feito desde 1821. O processo atrasou um pouco, se confundiu com a designação dos representantes às Cortes de Lisboa. E era uma eleição indireta, né? Era uma eleição indireta por procuradores. Se elegiam procuradores para se eleger exatamente. Mas foram eleitos. A Bahia, inclusive, estava em guerra, né? Recentemente, 2 de julho, está comemorando o seu bicentenário da independência. A independência na Bahia foi um pouco depois, né? Os representantes baianos à Constituinte Brasileira de 1826 chegaram praticamente no final, quando já estava quase se extinguindo. Então, um dos debates foi esse da liberdade de imprensa. Foi feito um projeto de lei sobre a liberdade de imprensa, não esteve entre os 6 aprovados, sobre promulgação de leis e sobre diferentes leis e decretos da era portuguesa que deveriam ser acolhidos na nova Constituição, mas esse foi promulgado já em 1824, né, quando também já não havia mais a Constituinte brasileira. Mas é um debate importante e até hoje nós temos reflexos de como esse processo da liberdade de imprensa é absolutamente crucial nas democracias. O Hipólito terá refletido esse debate tanto quando ele foi aos Estados Unidos em 1798 e 1799, tem os diários da viagem dele a Filadélfia, muito importantes sobre o vigor da imprensa americana, não é? Na Jovem República. Ele vai refletir isso nos debates da Constituinte portuguesa, das Cortes de Lisboa, e depois nós teremos um reflexo disso nos debates da imprensa. E quando o primeiro
americanista mais conhecido, Tocqueville, vai aos Estados Unidos, em 1831, ele dá uma importância extraordinária à imprensa, como sendo o quarto poder. E ele fala da imprensa que era muito livre ao ponto de ofender os políticos, os senadores, o próprio presidente. A imprensa americana sempre foi muito, como se diz, agressiva, não é? E o Hipólito, de certa forma, foi um Tocqueville avant la lettre. Ele refletiu debates que se prolongaram durante o século XIX e até hoje. Vou jogar conversa aqui para o Fábio. Seria essa acidez do jornalista, essa liberdade ou essa crítica que no Brasil foi feita ao imperador que resultou nessa ruptura, que o imperador ficou tão irritado que não deixou o trabalho da Constituinte terminar? Seria também? Com certeza teve grande importância para esse fato. Muito interessante isso que o embaixador coloca, ainda mais se a gente pensar que naquele momento, 1823, o Brasil era uma nação majoritariamente analfabeta. Então, a imensa maioria das pessoas que aqui viviam não Dos conseguiam, 4.500.000, né? não conseguiam ler o que se publicava na imprensa. E esses jornais ou esses panfletos doutrinários, como eram na época todos os jornais publicados no Brasil, todos tinham uma filiação política ou ideológica, ou uma visão de mundo que eles queriam divulgar e assim participar do debate público. Eles eram lidos por um grupo muito pequeno de pessoas, mais ou menos como a gente fala hoje em dia das bolhas da internet, que você acaba, a direita fala com a direita, a esquerda fala com a esquerda. Naquele momento, os jornais eram lidos pela corte e pouquíssimas pessoas ao redor ali, basicamente nas capitais das províncias e também no Rio de Janeiro. Então isso mostra também a força da palavra escrita, como isso, um texto crítico ao imperador Dom Pedro, um texto crítico ao presidente americano, com a força que isso tinha naquela época e que continua tendo hoje. Então, quando se debatia a liberdade de imprensa ou a censura ao que era publicado, sempre se tem uma correlação com as críticas feitas aos governantes. Dificilmente você tem um debate legislativo ou com o executivo junto para cercear a liberdade de imprensa com relação a outros atores da sociedade, sempre com relação àqueles que exercem o poder, aos governantes. Então, naquele momento da Constituinte de 23, o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, já tinha vários jornais que eram publicados desde 21, alguns sobreviveram a 22, mas começam a surgir algumas outras publicações, cada uma defendendo seu ponto de vista. Então, algumas defendendo as ideias do José Bonifácio, que naquele momento já vinha no movimento de rompimento com Dom Pedro, até porque, pelo que tinha acontecido em Portugal, nas cortes portuguesas, ou seja, um movimento contrário aos interesses do Brasil, reforçando o poder de Portugal sobre uma tentativa de recolonização do Brasil. Então isso deixou a turma do José Bonifácio, seus irmãos, seus partidários, muito ressabiados, tanto que acabaram rompendo com Dom Pedro. O gabinete cai, de José Bonifácio, cai em julho daquele ano. Ele que era ministro do Reino, ministro das Relações Exteriores. Martim Francisco, ministro da Fazenda. O irmão dele era o responsável pelo Tesouro Nacional e o gabinete inteiro cai nesse bojo. E depois que o gabinete cai, o rompimento aí se torna, claro, inevitável. Mas a disputa se dá também via imprensa. Então, o debate de ideias que a gente acompanha na Assembleia Constituinte, pelas atas que hoje nós temos, se dá também na imprensa. Muito interessante acompanhar como é muito paralelo as discussões e, claro, na Assembleia Constituinte, o debate restrito a quem participava da Assembleia. E na imprensa, dando publicidade, mesmo que é um círculo muito pequeno de pessoas naquele momento, mas as pessoas que estavam em volta do imperador, e o barulho que isso causou certamente contribuiu para que a Assembleia fosse fechada, dissolvida por Dom Pedro em novembro daquele ano. É verdade. E tem o elemento diplomático dos interesses de Dom Pedro, né? Ele estava muito vinculado à questão da sucessão portuguesa, o reino dos Braganças, não é? Então ele se dedicou muito mais às querelas portuguesas depois da Constituição aprovada e não se dedicava tanto aos assuntos do Brasil. Inclusive havia um legado muito negativo para o Brasil na Guerra da Cisplatina, né, que tinha sido incorporada durante a presença do Dom João VI aqui.
também tomou o Amapá dos franceses como retaliação ao Napoleão, desde que chegou, 1809. E então essa querela interna ao Brasil foi muito alimentada por problemas diplomáticos também. Mas no plano da liberdade de imprensa, eu queria destacar mais uma vez o papel do Hipólito da Costa, porque a mentalidade... Esse personagem eu ia pedir para o senhor contar um pouquinho mais, porque o senhor gosta dele, né? O Hipólito nasceu em Sacramento, que foi criada pelos portugueses, colônia do Sacramento, no Uruguai. Havia sempre uma disputa castelhana e lusitana para dominar a jusante do Rio da Prata, não é? Os portugueses sempre tentaram controlar toda a vertente norte do Rio da Prata, mas houve guerras, o Sacramento ficou com o Brasil com Portugal desde lá o início, mas foi devolvido depois, e no Tratado de Madrid, de 1750, foi entregue definitivamente à Espanha, não é? Mas o Hipólito nasceu em Sacramento, depois foi criado no Rio Grande do Sul, e foi estudar em Coimbra, já em 1794, e daí serviu ao Dom Coutinho, Rodrigo da Souza Coutinho, conde de Linhares, futuramente, que foi o primeiro chanceler do gabinete português no Rio de Janeiro, né? Morreu em 1812, mas enviou o Hipólito para os Estados Unidos em 1798 para fazer uma espécie de espionagem industrial e agrícola sobre produtos que poderiam interessar a Portugal e ao Brasil. Depois ele é preso pela Inquisição, se refugia em Londres, e daí cria o Correio Brasiliense, logo na vinda da Folha. 1808. Meados de 1808 ele inicia, e é interessante observar, e tudo isso está disponível nos sites, o primeiro número do Correio Brasiliense e o último número no qual ele se despede em dezembro de 1822. Ambos falam da imprensa. O primeiro número começa com uma abertura sobre o dever do cidadão e do jornalismo, da imprensa, não é? Em tratar dos fatos como eles são. E o último número também é uma despedida na qual ele convida os brasileiros, ele falava em brasilienses, não é? A continuar o trabalho de esclarecimento. E ele formou a elite, tanto a elite portuguesa quanto a elite brasileira, nos bons princípios do liberalismo econômico e político inglês, não é? Por meio do jornal. Por meio do jornal. Ele mesmo traduzia Adam Smith, traduzia Jean-Baptiste Say, traduzia Sismondi, publicava, não é? Não havia direitos de autor nessa época, mas o Correio Brasiliense formou as elites. E era apoiado, inclusive, pelo Dom João VI, que gostava porque ele criticava os ministros do Dom João VI, não é? Seja em Portugal, seja no Brasil. E ele lutou muito para que o Brasil fosse a sede de um grande império luso-brasileiro, não é? A partir do Rio de Janeiro. Foi vencido nisso pelas Cortes de Lisboa e ele escreveu uma Constituição. É interessante que no número... Ele fez um trabalho paralelo, né? Fazia um trabalho, não apenas na discussão das leis nas Cortes de Lisboa, 1821-22, como em meados de 1822 ele redigiu um projeto de Constituição de apenas 87 artigos, com 3 poderes, e o legislativo, né, que seria o poder mais importante, era formado, claro, pelos representantes do povo eleitos, né, numa proporcionalidade estrita de um representante a cada 15 mil habitantes, mas também pelo rei. O rei participaria. O rei seria também legislador? O imperador seria participante do poder legislativo, ou seja, poderia propor leis. E um conselho de Estado, ou seja, o legislativo seria bem mais amplo do que apenas cidadãos eleitos, não é? Conselho de Estado e o rei. E depois, claro, o executivo, o gabinete, né, que seria aprovado pelo parlamento, e, evidentemente, o judiciário. Era uma Constituição muito enxuta, e num dos últimos números do Correio Brasiliense, justamente, ele fala que ele alerta os brasileiros, já em setembro, já nas vésperas da independência, ele alerta: as constituições têm que ser muito concisas, se dedicar aos direitos fundamentais, às liberdades, à organização do Estado e ser modificada de acordo com as circunstâncias, com a mudança do Brasil, do mundo. Então, ou seja, ele tinha uma visão muito clara sobre como deveria ser organizado o Estado brasileiro, com uma imprensa muito ativa e muito livre. Muito bem. Um comentário. O Hipólito José da Costa, fundou o primeiro jornal brasileiro, Correio Brasiliense, que apesar de não ser publicado aqui, era publicado em Londres, nessa época da proibição do prelo aqui. É interessante, embaixador, que o texto dele, o português mudou pouco, na verdade, nesse tempo todo. A língua portuguesa. A língua portuguesa, né? A despeito de algumas mudanças ortográficas, quando você lê o texto do Hipólito hoje, ele é claro, ele é
perfeitamente compreensível e é muito bem escrito. Ele escrevia Exato. maravilhosamente bem. E alguns desses jornais também, ainda de 23, é interessante isso. Quem escrevia bem na época, de forma clara, hoje você lê, e as ideias são límpidas. O Brasil, apesar de ser uma nação naquele momento amplamente analfabeta, os Atrasado. homens de letras... A elite era muito bem escreviam- formada. Isso, A a elite elite, era bem exatamente. formada. Já na Inconfidência Mineira, né, eram membros da elite, com exceção do Tiradentes, digamos, simples alferes, os demais eram membros da elite. Alguns estudaram em Coimbra, que era o grande centro formador. Então, a elite brasileira era muito bem preparada intelectualmente. Lia todos os tratadistas, os juristas europeus, em grande medida, né? Alguns americanos. Então, ela era uma elite muito reduzida, né? Inclusive o Correio Brasiliense custava muito caro para ser importado ilegalmente no Brasil. Importado ilegalmente? Ilegalmente, Porque não podia circular. Vinha de contrabando, vinha nos navios, os capitães traziam, etc. Mas era uma elite muito bem formada. O Santiago Dantas, que foi um grande jurista brasileiro, chanceler inclusive, tem trabalhos muito interessantes sobre o José Bonifácio, sobre Hipólito, sobre o José da Silva Lisboa, que foi um outro grande articulador. José da Silva Lisboa, antes de ser visconde de Cairu e adesista ao reino dos Braganças, ele fez os seus tratados de economia política, em 1804, princípios de economia política, estudos do bem comum, em 1819. Ele próprio animou 6 ou 7 jornais, na verdade panfletos, né? Muito em defesa da união com Portugal, até 1822, e depois na defesa do Dom Pedro, daí que recebeu o título de barão e depois visconde de Cairu. Ele era um dos reacionários, digamos assim, ou dos conservadores, não é? Mas constitucionalista. E enquanto que outros, o autor de Malagueta, os pernambucanos, não é? Foram muito mais liberais avançados. Muito bem. Eu quero aproveitar um personagem que você, na verdade 2 personagens que você falou, os Andradas, para fazer uma breve interrupção e falar do nosso convidado ilustre, que depois você vai comentar melhor. Gente, hoje a gente está aqui, chegou a hora da gente falar sobre o nosso convidado mais que especial presente aqui no estúdio. É a coleção de jornais O Tamoio, de 1823. Eu gostaria de pedir para que fosse exibido um QR Code aqui na tela, para que você que nos assiste possa ter acesso a este e a todos os demais 3.697 documentos que integram a Constituinte de 1823. Todos estão digitalizados e acessíveis. Vale lembrar que esse conjunto de documentos recebeu o registro Memória do Mundo, conferido pela Unesco, devido ao seu valor como patrimônio documental da humanidade. Sobre o nosso convidado aqui, desde o título do periódico, para o qual se escolheu o nome de uma nação indígena que se mostrara particularmente hostil aos colonizadores portugueses, o jornal O Tamoio foi uma publicação para ataque ao imperador Dom Pedro I. O seu primeiro número circulou em 12 de agosto de 1823, menos de um mês depois da queda do José Bonifácio, do Ministério do Império, e de Martim Francisco, do Ministério da Fazenda, que os senhores mencionaram aqui há pouco. Os primeiros números saíam uma vez por semana, às terças-feiras. O sucesso crescente do jornal levou a redação a aumentar a periodicidade para 2 vezes por semana, terça e sexta. E logo em seguida, para 3 vezes, terça, quinta e sábado. Curiosidade agora, os primeiros 4 números desse jornal foram impressos na tipografia de Silva e Porto e Companhia, uma das primeiras oficinas particulares que se instalaram no Rio de Janeiro. Os outros todos foram feitos na imprensa nacional. E não deixa de ser curioso, hoje em dia a gente vê que uma repartição do governo imprimia um jornal da oposição. Mas sobre isso eu quero que o nosso colega Fábio conte um pouquinho mais quem era o Tamoio e quem estava por trás dos Tamoios. Já já o embaixador comenta também. Tudo bem, o Tamoio é o jornal que surge nesse bojo das discussões da Assembleia Constituinte de 23. José Bonifácio e seus irmãos em rota de colisão com o imperador Dom Pedro, muito pelo que acontecia em Portugal. Dom Pedro ainda tinha aspirações à sucessão portuguesa, então muitas dúvidas se ele realmente persistiria no caminho da independência, se haveria uma conversa futura com Portugal. E nesse momento as discussões vão se tornando mais ácidas e mais intensas na Assembleia Constituinte.
Dom Pedro percebe que ele não consegue manobrar completamente a Assembleia como ele imaginava a princípio, que ele conseguiria, vamos dizer, ter poder irrestrito sobre tudo que seria proposto. Essa situação acaba levando ao rompimento do José Bonifácio, dos irmãos Andrada, com Dom Pedro. E o gabinete cai em julho. Imediatamente, em agosto, aparece o Tamoio, como você bem disse, o nome de uma nação indígena que resistiu aos portugueses, ou seja, é um jornal marcadamente anti-lusitano, que era uma posição política naquela época. E com isso inflama muita gente no Rio de Janeiro. Era uma posição política que era muito capaz de atrair adeptos, de animar as pessoas. Esse jornal se propõe ao quê, basicamente? Ponto 1, defender a honra do José Bonifácio. Esse é a principal questão que perpassa toda a linha editorial do primeiro ao último número. Inclusive, não só pelo tamanho, mas boa parte da memória nacional do José Bonifácio como herói da independência, patriarca da independência, deve-se ao que foi registrado nas páginas do Tamoio e que ficou preservado para a memória, para a cultura, e os pesquisadores dos anos seguintes puderam beber dessa fonte. Então, é um jornal muito importante, em primeiro lugar, para defender a honra do José Bonifácio. E ele vinha sendo muito atacado por diversas outras publicações. O José Bonifácio não era exatamente um defensor da liberdade da imprensa de forma intransigente. Tanto que um ano antes, ele tinha fechado diversos jornais porque o atacavam e atacavam o projeto que ele era partidário e atacavam o imperador. Então ele vê, nesse momento em que o gabinete cai, a necessidade de ter uma ferramenta para entrar, uma arma, melhor dizendo, para entrar nessa disputa política que fervia no Brasil nesse momento, e daí temos o Tamoio. Então é muito interessante, ele de fato, o principal assunto do Tamoio é a cobertura da Assembleia Constituinte de 23. Então todas as sessões são registradas, você tem informações todas as semanas e comentários sobre o que acontecia, mas sempre desse ponto de vista dos irmãos Andrada, né? Só que eles não apareciam, não é isso? Eram 2 outros redatores que eram responsáveis pela publicação, não eram os irmãos Andrada, mas quando você lê a coleção, é claro que esse era o objetivo, defender um ponto de vista ideológico, político, uma visão de mundo nesse momento, né? Que era o que todos os jornais da época faziam. Esse é o surgimento do Tamoio. O debate, inclusive, era mais amplo do que o debate pelas folhas impressas, não é? Ele era um debate público, inclusive, por vezes violento, entre seitas maçônicas diferentes, por exemplo. O José Bonifácio reprimiu maçons que não eram da sua corrente, fez proibir os seus panfletos, os seus impressos. E os irmãos Andrada, digamos, Antônio Carlos havia estado nas Cortes de Lisboa, ele foi autor de um projeto durante a Constituinte, não é? A nossa primeira Assembleia Geral e Constituinte do Brasil tinha um lado legislador e um lado de elaboração da Constituição, né? Mas houve uma comissão que fez um primeiro projeto que o Antônio Carlos achou muito inadequado ao Brasil, porque inclusive retomando trechos da Constituição Portuguesa aprovada em setembro de 1822, não é? Então ele fez um novo projeto, um projeto que contemplava apenas 3 poderes, não é? Dava muitos poderes ao parlamento, menos ao imperador, não é? E a liberdade de imprensa, evidentemente, e infelizmente ele foi um dos vencidos junto com Martim Francisco e José Bonifácio, que foram demitidos, né? Logo em meados, no começo da Constituinte, e perseguidos. Às vezes essas perseguições iam até o cacete, né? O porrete nas ruas, na invasão do outro adversário, destruição Luiz Augusto Maia, o editor Luiz Augusto da Maia, editor da Malagueta, exatamente, foi Malagueta era um outro jornal, panfleto, outro jornal mais favorável aos portugueses. Ele era um português que o publicava e ele Esse era... foi o grande debate, né? Os portugueses eram, digamos, os exploradores dos brasilienses. Isso estava muito evidente no Recife, em Olinda, em Pernambuco, na Bahia, em que eles dominavam todo o comércio, e o comércio era onde se manifestavam os preços, né, para os cidadãos brasileiros. Então, você teve
um sentimento antiportuguês muito virulento, sobretudo no Nordeste e também na Inconfidência Mineira, não é? E que fica mais violento depois das Cortes de Lisboa, exatamente, que dá mais poder a Portugal antes mesmo contra o disso, Brasil. você teve de 1817 a Revolução, que seria uma revolução nacional, não era separatista. Em 1817 foi uma revolução pela independência, foi reprimida selvagemente pelos portugueses, pelas tropas portuguesas. Alguns sobreviveram e estiveram na própria Assembleia Constituinte, em 1823, não é? E uma das consequências da dissolução da nossa Constituinte no final de 1823 foi que você teve um movimento federalista e até republicano, liberal, no Nordeste. Frei Caneca foi o grande animador de um outro órgão de imprensa chamado TIFS Pernambucano, também está disponível nas redes sociais, em que ele proclamou a necessidade de equilibrar a futura Constituição, não é? Equilibrar no sentido bem mais federal e menos unitário, centrado no Rio de Janeiro. Nós temos uma visão da história do Brasil muito riocêntrica, digamos assim, não é? Varhagen, enquanto que a visão republicana, isso está nos livros do Evaldo Cabral de Melo, A Outra Independência, dá a visão pernambucana. Então, uma das consequências da dissolução da nossa Constituinte, em 23, foi a Revolução do Equador. A Confederação do Equador, em 1824, que não era separatista, e não era nem emancipacionista como foi a de 1817. Era uma revolução liberal, federalista, que deixou resultados, inclusive, em 1848, quando também os protestos dos brasileiros contra os comerciantes portugueses se manifestaram na Revolução de 1848. Fábio, você me falou nas nossas conversas prévias de que esse jornal traz uma curiosidade nele. Qual é? Pois uma das edições do jornal Tamoio traz aquela que para muitos pesquisadores da imprensa é a primeira entrevista da imprensa brasileira. E talvez uma das primeiras entrevistas que se tem notícia, que é a entrevista do próprio José Bonifácio. Então, um dos números do Tamoio tem uma curiosa entrevista, o gabinete, né, deposto, o gabinete José Bonifácio, e ele sofrendo muitas acusações, então, processos sendo abertos, e a pergunta é por que você não se defende? E ele explica que não adianta se defender, porque o outro lado político já tem sua visão formada e vai persegui-lo. Então, é uma entrevista que defende e o coloca como um sábio que está mais interessado no seu retiro, um homem que já fez muito pelo Brasil, que já deu toda a sua contribuição à nação e agora, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca, ele diz que quer se retirar, viver no campo, se voltar aos estudos. Ele era um cientista, né? Voltar aos estudos e de alguma maneira, mas é uma entrevista muito curiosa que ela ataca ferozmente os adversários do Zé Bonifácio, chama de abutres, de pessoas vis, diz que querem acabar com a memória dele, e ele vai se defendendo. Parece ser uma entrevista um pouco combinada, mas é considerada, sim, a primeira entrevista da imprensa brasileira. É um fato muito interessante. Eu só queria fazer um comentário a partir do que o embaixador disse. Essa questão de se regular a imprensa, ou de que o Estado, ou o Legislativo, ou o Executivo deve interferir no que se publica, ou na livre circulação de ideias, sempre tem essa característica de se impedir que ideias se espalhem pela sociedade. E sempre fica a reflexão. A imprensa, ela cria ideias e as espalha, ou ela reflete ideias que já estão permeando a sociedade e dá luz a elas para que outras pessoas tenham acesso. Esse é o grande debate, desde sempre. Se arrasta há 200 anos. Se arrasta há 200 anos. O imperador quer evitar que o jornal que o critica seja publicado, mas isso vai impedir que pessoas critiquem o jeito como ele governa? Ou isso apenas dá luz a um pensamento que já vem se espalhando pela sociedade? Esse, na verdade, é o grande debate sobre essa questão, né? O José Bonifácio foi um personagem ímpar na história do Brasil, né? Enquanto ele esteve como constituinte, ele fez 2 representações, uma sobre a civilização dos indígenas, né? Que não teve muita chance, e outra de criação de uma universidade. E ele tem um memorial também sobre a abolição do tráfico e da escravatura, não é?
que não foi considerado nem na Constituinte, nem na Constituição de 1824. Ele, aliás, quando foi exilado, não é? Foi expulso do Brasil, esteve na França, publicou lá, em 1825, esse memorial sobre a abolição do tráfico e da escravatura. Existe em formato digital na Biblioteca do Senado. O Senado tem uma coleção de documentos digitais desse período, que também tem esse memorial do José Bonifácio, junto com Hipólito, junto com outros, defendiam o fim da escravidão como uma ignomínia, né? Algo indigno para o Brasil. Infelizmente, isso não foi um dos projetos dos constituintes, e é interessante que nem a Revolução de 1817, emancipacionista, no Recife, nem a Confederação do Equador conseguiram resolver a contento essa questão da escravidão. Aliás, nem na Inconfidência Mineira de 1789, não é? Era uma questão dúbia, porque era a base do trabalho, e esse foi um dos mais terríveis problemas do Brasil e que se arrasta até hoje nessa herança negativa para o Brasil, né? Dos resultados da escravidão para a desigualdade educacional no Brasil. Só queria fazer um rápido parêntese, que é importante que além da imprensa, vamos assim dizer, livre que havia, dos panfletos, dos jornais, a Constituinte tratou de fazer também o Diário da Assembleia, que depois, agora, em 1988, a Câmara dos Deputados repetiu o modelo, né? Então tinha o Diário da Assembleia Constituinte. Naquela época também se preocupou com isso. Era um pouco diferente, os diários eram impressos e distribuídos, pagos. Quem só comprava, quem tinha recurso. Mas de toda forma, todos esses relatos, a parte oficial também era encaminhada para as províncias, para que os seus governadores e as cortes, as elites que sabiam ler, tivessem acesso a isso. Foi uma forma também de o Estado documentar o trabalho constituinte, né? Documentar, se você me permite, e dar publicidade, isso, que é o esforço que se faz até hoje, por exemplo, com a TV Câmara e todo, né? E essa função de não deixar restrita a discussão que se dá no ambiente do legislativo, porque isso certamente não é uma coisa democrática. Sempre que você dá publicidade às discussões, você está dando maior chance de todas as pessoas terem acesso ao que se decide sobre a vida delas também. E um outro aspecto que também se previu, a participação da sociedade. A gente viu aqui no vídeo o Pamplona reclamando. Ao todo foram mais de 1.000, fala-se de 1.000, em torno de 1.050 cartas e representações e pedidos das mais diversas formas, desde pedidos de abolição de escravatura, regularização de terras, estudo, né? Eu queria ouvir do embaixador, qual a importância de um momento político como esse, como da Constituinte, de abrir, ainda que precariamente, de uma forma muito tímida, talvez não a ideal, mas aquela época importante, de ouvir a população e a sociedade? Sem dúvida, esse é um aspecto crucial que teve muito em evidente no processo constituinte brasileiro de 87 e 88, mas já estava presente em vários outros processos, inclusive em 1823, quando se publicavam, seja nos panfletos, nos jornais, seja nas cartas endereçadas aos representantes que estão registradas em muitos desses anais da Constituinte, né? Existem duas boas histórias da imprensa no Brasil, que teve um papel fundamental, não é? Uma é do Hélio Viana, outra do Nelson Werneck Sodré, História da Imprensa no Brasil. São dois grandes livros que podem ajudar muito a compreender esse tecido social imbricado nos representantes eleitos, não é? E sobre a Constituinte em geral, ou sobre as diferentes Constituintes em geral, eu recomendaria a leitura de História Constitucional do Brasil, do Paulo Bonavides, um grande jurista, e do Paz de Andrade, que foi deputado, presidente da Câmara, não é? Foi até presidente interino na época do Sarney. É um belo volume que retrata as várias constituintes, os vários processos de elaboração constitucional no Brasil, e nisso a gente percebe a participação cidadã a cada momento, pelas cartas, por representações, por protestos, não é? Por cartas endereçadas aos constituintes. É uma participação extremamente relevante e que em 88, 87, 88 foi extremamente prolífica em produção, né? São milhares de páginas. Claro que você tem as comissões de juristas que fazem numa pequena bolha, né? Você teve isso em 1823, você teve isso na Constituinte, ou na Constituição de 1967, feito por uma comissão, não é? E mesmo na nossa Constituição de 88, ela foi precedida por uma comissão Afonso Arinos, que elaborou um projeto que não foi considerado, mas
o Afonso Arinos fez um projeto com diferentes personalidades, inclusive o Cristóvão Buarque, não é? Isso tinha ocorrido já na Constituinte de 1934. O pai do Afonso Arinos, Afrânio de Melo Francos, que foi chanceler do governo provisório do Getúlio Vargas, dirigiu no Itamaraty uma comissão constituinte que também elaborou um projeto para a Constituinte de 1934. Ou seja, o pai e o filho dirigiram duas comissões do Itamaraty de processo, mas a participação cidadã foi extremamente relevante. Fábio, na sua opinião? Não, perfeito. Eu acrescentaria aí o papel das constituições, sobretudo, não vou dizer no mundo inteiro, mas na história do Brasil. Elas surgem, as constituições, quando você tem uma mudança de regime, não uma mudança de governo, né? Uma ruptura. Então ninguém faz uma nova constituição sem uma ruptura institucional. Então, quando o Brasil deixa de ser colônia, o Reino Unido a Portugal, para se tornar independente, uma mudança de regime, é necessária uma nova Constituição. Quando acaba o Império, vem a República, faz uma nova Constituição. Getúlio, o Estado Novo, tem uma Constituição. Quando acaba o Estado Novo, você tem que refazer a Carta. Os militares, no período do regime militar, da ditadura, tivemos, ao fim desse período, a necessidade da Constituição de 88. Então, sempre que a gente tem uma ruptura com o sistema anterior, é necessário reescrever as leis que regem o país e As a novas vida. regras, né? As E novas não regras vamos da esquecer sociedade. também revoluções constitucionalistas. A de pregavam, São Paulo, exato. evidentemente, 1932, se deu porque o Getúlio era muito autoritário e ditatorial e não queria, digamos, organizar as eleições como deveria ser feito logo em 30, 31, não é? O Oswaldo Aranha, que foi primeiro ministro do interior, depois da Fazenda e depois representante nos Estados Unidos e chanceler finalmente, ele ficou muito angustiado com a ofensa que o Getúlio fez aos paulistas, né, designando um interventor em vez de escolher um paulista para chefiar. Aí houve a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador de 1824, também foi uma revolução constitucionalista. E defendia que o Brasil precisava ter uma exatamente, Constituição ter não uma Constituição outorgada. diferente da Constituição que foi outorgada pelo imperador. O Tifes pernambucano e vários escritos do Frei Caneca criticam muito a Constituição de 1824. Outorgada. Estamos caminhando para o nosso final. Passou-se o tempo rápido, né? Eu gostaria de ouvir agora as considerações finais dos senhores. Como eu comecei com você, eu vou também começar com você o encerramento. Perfeito, agradeço demais, William, embaixador, a oportunidade dessa conversa. Sempre é bom falar sobre liberdade de imprensa no Brasil. É um tema que não sai de moda. Infelizmente, sempre temos aí tentativas de controlar o trabalho da imprensa. Em geral, quem se sente incomodado com o que a imprensa escreve, acredita que silenciar esse tipo de manifestação, de opinião, de reportagens é uma boa ideia para manter talvez para conservar algum estado de coisas, talvez para preservar a honra. É claro que não há liberdade absoluta, então a imprensa tem que atuar dentro de parâmetros estabelecidos pela lei, não há liberdade absoluta em nenhum campo, também não deve ter, né? não deve ser assim também na imprensa. A imprensa tem que trabalhar seguindo regras, claro, preservando a honra das pessoas, a dignidade. Esse é uma discussão que é pacificada. Né, e o fato, né? Não distorcer o fato. Não distorcer o fato. Em termos de fake news, combates às fake news, uma expressão nova que não existia nessa. Tem até gente que é contra essa expressão fake news, né? Se é news, enfim. Mas é uma realidade hoje nessa selva das redes sociais e nesse bombardeio de informações que a gente vive. Então, claro, não deve haver liberdade irrestrita, absoluta e sem punição. Todo mundo deve trabalhar dentro dos limites da responsabilidade, mas com o interesse público sendo o que norteia esse debate, seja na liberdade de expressão, seja na liberdade de imprensa, seja em qualquer campo da expressão das ideias e dos sonhos e das vontades humanas. Muito obrigado, Fábio. Prazer estar aqui, William. Embaixador, suas considerações finais. Esse é um processo extremamente longo, lento, difícil, entremeado de rupturas, de decapitações, guilhotinas, não é? O processo de construção das liberdades começa lá na Magna Carta, 1215, passa pela Revolução Gloriosa, 1688, que cria um regime parlamentar que até hoje funciona sem interrupções,
passa pela emancipação americana, passa pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, pelas constituições francesas do Diretório, do Império, da Restauração, passa pelas nossas revoluções, pela Inconfidência Mineira de 1789, pela Revolução Emancipacionista de 1817 em Pernambuco, e passa pela Confederação do Equador, passa pela Constituinte de 1934, precedida por uma revolução constitucionalista em São Paulo, ou seja, uma luta pelas liberdades, não é? Depois pela Constituição de 46, a Constituição de 1988 coroou esse processo extremamente longo de defesa das liberdades. Eu recomendaria a leitura do Alexis de Tocqueville, na Democracia da América. Ele tem belos capítulos sobre a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, que é até hoje, digamos, o farol da liberdade de imprensa no mundo, né? E uma lei, uma das primeiras emendas à Constituição Americana, de 1792, proibindo qualquer lei que restringisse a liberdade de imprensa. Eles exageram um pouco, né? Até permitir propaganda nazista em diferentes veículos, mas é um exemplo, digamos, que está no centro dos debates brasileiros até hoje. Muito obrigado pela participação dos senhores. Eu recebi aqui, neste terceiro programa, que trata sobre a Constituinte de 1823, o jornalista e consultor de comunicação Fábio Portela e o diplomata e professor, embaixador Paulo Roberto de Almeida. Quer saber mais detalhes sobre o que conversamos aqui? Aponte o seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela e que vai te levar ao conteúdo produzido para marcar os 200 anos do Parlamento. Também acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. E para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Convido desde já para que você assista aos outros 3 programas que irão nos oferecer uma abordagem histórica de como foi a vida política nacional por meio daquela Constituinte. Novamente, muito obrigado por sua atenção.